Vamos falar capítulo 4, né? Que são só apenas 4 capítulos do 2 Timóteo. Então, você que está aí nos acompanhando, se você quiser pegar sua Bíblia, né, abri-la, seria de muita... Lembrando, gente, que assim, essa segunda carta, né, de Paulo a Timóteo, né, uma carta pastoral, mas há uma condição que Paulo está vivendo, que é uma condição de preso. É a última carta que ele escreve antes da sua morte. Ele está preso. Ele teve duas prisões, né? Uma porque ele estava sendo acusado de perversor, enfim, né? Que foi, na verdade, uma prisão religiosa. Ele foi denunciado pela própria igreja, enfim, né? E ele foi, então, preso. E essa segunda aqui, ele é acusado de ser o líder, né? do movimento que botou fogo em Roma, que a gente sabe que foi César, não foi ele. Mas então, é importante a gente entender isso para a gente entender as circunstâncias das suas prisões. Então, teve 2 prisões, uma realmente porque ele foi denunciado pela própria igreja, digamos assim, né? Como um pervertor, um agitador, e agora então ele é preso, depois... Agora, essa segunda prisão aqui já não. Ele é acusado de um crime que ele não cometeu e ele está agora ali sentenciado à morte e está escrevendo essa carta ainda para encorajar, né, o seu discípulo, o seu filho, como ele chama, Timóteo, ok? Então vamos lá, Então imagina, né, essas palavras aqui que nós vamos ler agora, são palavras de alguém que está preso, sozinho, pode-se dizer abandonado, e esperando, aguardando a morte, e ele escreve dessas palavras para encorajar, né, as pessoas. Então vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Aqui então, gente, observe que ele inicia, né, falando que Cristo Jesus há de vir julgar os vivos e os mortos, tá? E ele fala assim, eu vou exortar Timóteo, eu vou falar algo que eu queria que você levasse em consideração muito a sério. Ele fala, Timóteo, prega a palavra de Deus, tá? Diferente do tempo, seja tempo, fora de tempo, continue o quê? Repreendendo, corrigindo, exortando. Fazendo tá? a obra do evangelista. Com toda paciência e doutrina, fazendo a obra do evangelista. Por quê? É importante saber, por que ele exorta isso? Ele fala, daí o verso 3 está dizendo, porque há entre vocês o quê? Pessoas e durante um tempo, né, por um tempo, eles não vão suportar o que? A sã doutrina, ou seja, a palavra da verdade. E vão dar ouvido o que? Aos falsos mestres, que vão proclamar a eles um evangelho que eles querem ouvir. Né? Que eles querem ouvir, exatamente. Né? Uma palavra que agrada os seus corações. Quando a Bíblia fala de falso profeta, gente, falso profeta não é aquele que prega contra Cristo. O falso profeta é aquele que está pregando Cristo, a palavra de Deus que não foi dada por Deus. Ou seja, a palavra de Deus ela é inspirada por Deus. Agora, tá? Se você usar ela fora da diretriz do Espírito Santo, ou seja, né, Deus não mandou você falar e você falou. Você falou em nome dele. É muito comum isso na igreja. Na igreja, às vezes, a pessoa fala assim, né, o pastor mandou pedir tal coisa, o pastor nem sabe disso. É verdade. Né? Eles usam o nome do pastor, o pastor nem sabe disso. O pastor disse que você não pode fazer isso, o pastor nem sabe disso, gente. Eles usam, né? Então, observe, estão usando, né, o nome de alguém. Mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Falsos profetas usam, né, a palavra de Deus, tá? Para dizer, olha, Deus está mandando te dizer isso, isso, isso. E Deus não falou isso. Deus não pediu isso para essa pessoa. Então, ele está dizendo, então você, Timóteo, faça a obra de um evangelista, pregue, né? Tempo, fale pena, corrija, exorte, continua não falando o que o povo quer ouvir, sim aquilo que o povo precisa, tá? E ele fala assim, vai ter muitas pessoas que vão recusar, dar ouvidos à verdade, né? Voltando-se aos mitos ou fábulas, em outras versões falam assim. Daí, você, porém, seja moderado. Haja moderação,
suporta os sofrimentos, faz essa obra, né, de um evangelista e cumpre plenamente, tá, o seu ministério. Então aqui ele está dando a receita para que a pessoa possa cumprir plenamente o seu ministério, porque o dele já está chegando ao fim. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Damácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o Ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Deixa eu fazer uma pontuação aqui, pastor, antes de entrar no 17. Gente, primeiro, né, nas recomendações finais, Paulo fala assim, Timóteo, vem logo, corre, vem depressa, né? Não, daí ele fala de pessoas que amou o mundo e deixou ele. Fala de no outras, caso de Demas, né? Fala de outros que ele enviou para Galácia, ele enviou, né? Fala de quem estava com ele, tá? Fala de Lucas, não, Lucas permanece aqui. Pede para trazer Marcos, João Marcos. Aqui, gente, é legal, né? Porque a gente lembra lá de Atos dos Apóstolos, quando João Marcos foi rejeitado por Paulo. Paulo não quis caminhar com João Marcos, porque João Marcos andou pisando na bola também, fez coisa errada. Estava ele, estava Barnabé e tal. A primeira viagem missionária de Paulo. E agora, então, ele se recusa a caminhar com João Marcos. João Marcos era muito jovem, muito menino, e aqui a gente vê ele chamando João Marcos porque é útil para ele. E em pensar que esse João Marcos aqui, gente, ele, após ter sido rejeitado por Paulo, ele começou a andar mais próximo de Pedro, e foi quem escreveu o Evangelho de Marcos, que muitos falam que é o Evangelho de Pedro, ou seja, ele só copilou. Então olha realmente assim como a importância desse rapaz, que ele fala, agora me traz ele, tá? Daí ele fala que ele enviou Tíquico, né, a Éfeso, pede para que traga, né, a capa dele, pede para que traga os livros, em especial os pergaminhos. Ou seja, gente, o que um homem que está no corredor da morte quer com capa, quer com livro, né? A capa, de certo, porque ele estava com frio, não sei, ele estava numa masmorra, os livros com certeza, porque ele entendia que ainda que ele estava indo para o corredor da morte, ele não poderia parar de aprender, então ele queria livros para ler, ele queria pergaminho para meditar, tá? E daí agora o verso... Fala de Alexandre, né? Fala de Alexandre. Que causou muitos males para ele. Aqui na minha versão diz Ferreiro, mas outros diz Latoeiro, né? Que causou muitos mal. Agora no 16 ele fala assim, ó, na minha primeira defesa. Por que na minha primeira defesa? Gente, porque assim, eu falei que ele foi preso essa segunda vez agora, acusado de ter sido seu líder dos pervertores, lá que botaram fogo, né? E ele tinha direito de defesa, ele era um cidadão romano também, ele tinha direito de defesa. E o que aqui não está claro, mas assim, a história conta. Tinha muita gente para defender Paulo. Paulo já era Paulo, gente, o apóstolo Paulo, o homem que já tinha feito várias viagens missionárias, ele tinha vários discípulos, Então é o seguinte, o que ele precisava na defesa dele, pastor, era só alguém para chegar e falar assim, não, ele não é esse pervertor, ele não é esse cara que é o chefe dos que botaram fogo, não, ó, eles estavam comigo em tal lugar, alguém... Para falar a verdade. Isso, e aqui, gente, agora ele se encontra o quê? No momento onde ele teria uma oportunidade de se defender e de alguém, né, ser testemunha de quem ele é, do que ele faz, e ele diz assim, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Ou seja, ele está dizendo, sabe aquela coisa assim, gente, você às vezes dá a sua vida, né, pregando o evangelho, e às vezes quando você precisa de um apoio, não é que ninguém pague tua conta, nada disso, é aquela coisa assim, de um testemunho, não, esse homem é um homem bom, ele se encontra sozinho, mas sozinho, gente, ele diz aqui, abandonado, ou seja, talvez não foi os romanos que mataram ele, talvez foram os próprios amigos, irmãos, discípulos, que não estiveram para apoiar ele no momento onde ele precisava da defesa de Paulo. E aqui ele está dizendo, né, que isso não lhe seja cobrado, ou seja,
é uma verdade que eu preciso falar. Ele fala, eu não posso morrer sem contar a verdade. Então, Exatamente. Ele está dizendo isso. Daí, verso 17. Esse daí, queria falar algo muito importante, né? Ele diz, mas o Senhor permaneceu a meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todo sempre. Amém. E agora então ele vai dar algumas saudações finais, tá? Lembrando que realmente foi a última carta dele. Ele, após ter escrito essa carta aqui, ele foi, caminhou até o lugar da sua morte, né? Ainda perguntaram para ele se ele queria dar a última palavra, né? Ele abençoa todo mundo, põe a cabecinha dele lá no cepo e é dividida a sua cabeça do corpo. E assim morre, né? Este homem de Deus, gente, pobre, para pensar, pobre, preso, sozinho, abandonado, mas não negando a verdade e ainda deixando recomendações, né, para o seu discípulo. Não, é forte, gente, é muito forte. Saudações finais, vamos lá então. Saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudio e todos os irmãos enviam saudações. O Senhor seja com seu espírito, a graça seja com vocês. Esse verso 22 foi as últimas palavras dele, antes dele ser decapitado, né? Quando perguntaram se ele queria, né, falar uma última coisa, quem sabe aquele momento assim, né, que você roga uma praga, né, que ele fala assim, o Senhor seja, né, com o seu espírito, a graça seja com vocês. Foi a única coisa que ele falou, né, e ficou registrado na carta. Então, a gente fala isso, gente, não para ser uma história triste, mas pra gente, às vezes, que até tá reclamando da vida aí, né, a gente que às vezes está proclamando o evangelho, que você ainda não está abandonado, que você não está preso, que você não está pobre, que você não está, né, aí condenado à morte, seja por uma enfermidade, ou por, detalhe, injustamente, condenado injustamente, tá? A gente vê que aqui ele já está velho, né? Já fez muita coisa, mas óbvio que se perguntasse para ele, ele ia querer fazer mais coisa ainda, mas chegou o momento, por isso que alguns versículos antes ele fala, né? O Senhor me salvou, né? Ele está indo para a morte, o Senhor me salvou. Então, gente, é uma perspectiva importante a gente reconhecer ela no texto, tá? Para entender que o nosso coração realmente tem que estar em Deus, tá? E na eternidade, tá, ok? Então, queridos, é isso aí, né? E aqui, assim encerramos o livro, então, de 2 Timóteo, né? Hoje capítulo 4, tá? Amanhã pode ser, vamos ver o que a gente vai iniciar, tá? Deus abençoe todos vocês, um abraço a todos.